Aqui, quando o José Dirceu disse que a esquerda ia tomar o poder, que é diferente de ganhar a eleição, como também disse o ministro Barroso, quando saiu do Congresso, né, que eleição não se ganha, eleição se toma. E como disse também o candidato Lula em Palanque, né, que ia dar um golpe no Bolsonaro e que ia dar um golpe na urna, o brasileiro tinha que ter levado isso a sério. Então, a Comissão Cidadã de Inquérito, que nós já estamos no vídeo 83, ela foi criada para quê? Para investigar justamente, né, esse desastre que aconteceu em 2022. Porque nós consideramos um desastre o que aconteceu em 2022. Ou seja, a democracia brasileira ela foi atropelada por um caminhão. Um caminhão que entrou desgovernado e atropelou a democracia brasileira, tá certo? Por que eu digo isso? Porque a democracia se dá no processo eleitoral. E esse processo eleitoral de 2022, ele aconteceu tantas irregularidades, entendeu? Que comprometeu a democracia brasileira. E a nossa Comissão Cidadã de Inquérito é isso, né? É um processo de investigação, né? Porque, atropelou a democracia brasileira. Quem atropelou? O caminhão. Tá bom, anotamos a placa do caminhão e agora nós vamos fazer uma perícia. Nós estamos fazendo uma perícia ao longo desses vários vídeos que nós estamos fazendo ao longo do tempo para entender, né, como se deu esse atropelamento, né, e para, né, poder acionar o seguro e cobrar, né, a culpa de quem realmente foi responsável por esse atropelamento. Então, a sociedade civil ela tem que se fazer presente, se organizar para isso. E quando eu digo que a nossa sociedade sofreu, a sociedade brasileira sofreu esse acidente, né, da nossa democracia, foi atropelada, né, eu digo isso assim, porque nós vamos trazer aqui um tema que acontece no plano da mídia, né? Até então, o sistema político brasileiro, a mídia era controlada, né, de uma certa forma por grupos de interesses. Então você tinha, por exemplo, para você ter uma televisão ou uma rádio, você tinha que ter uma concessão pública. E essa outorga de concessão pública vinha pelo Ministério das Comunicações. Isso acontecia em termos de permuta política, sabe? Você ajuda o governo nisso, a gente te dá uma concessão de um veículo de comunicação e através desse veículo de comunicação você estabelece seu poderio, né, em cima do eleitorado, formando opinião em favor das suas políticas de interesse, né, deste grupo determinado. Então foi assim durante muito tempo, né, antes do advento da internet. Os meios de comunicação eram todos controlados ou por famílias tradicionais, ou por caciques políticos, ou por grandes grupos conglomerados de empresários na área de comunicação. Isso se deu e todo o processo eleitoral, todas as campanhas eleitorais, né, você tinha acesso às informações advindas desses veículos de informação, que eram rádios, né, as rádios do interior, as rádios da capitais, AM, FM, tudo concessões públicas, né, canais de TVs, concessões públicas de TVs. Então você tinha esse e impressos, né, jornais impressos, revistas, que também eram patrocinados por grandes grupos de interesses, né, que controlavam a política do Brasil. Então você tinha esse controle da opinião pública advindo desses meios de comunicação que eram controlados pelo Estado. Com o advento da internet, o que aconteceu? Foi dado ao cidadão comum, né, a possibilidade dele fazer a sua voz ser ouvida. Então, através das redes sociais, né, outras vozes foram nascendo, outros formadores de opinião foram sendo expostos. E essa pluralidade de informação acabou contribuindo para quê? Para uma certa diluição desse poder, né, do sistema que antes dominava, né, a política no Brasil,
que era o controle da opinião pública através de concessões públicas de emissoras de rádio, de TVs, né, jornais impressos e tudo mais. Então, a proliferação, desculpa aí, a multiplicação, né, de vozes influenciadoras, né, puderam trazer a público um novo olhar para o Brasil. E o Brasil começou a se despertar. Falou, olha, nós não queremos mais ser doutrinados, ser domesticados, ser disciplinados, ser orientados, né, por um grupo de pessoas que não tem mais uma visão ampla do Brasil. Daí se deu a internet. E aí, a primeira candidatura que eu acredito que veio, né, desse movimento, né, dessa multiplicação de vozes, né, criando uma identidade nacional a partir de contatos de sociedade, né, a sociedade conversando com ela mesma, nasceu a candidatura do Bolsonaro. Então, o Bolsonaro não foi uma candidatura que nasceu, por exemplo, através de um partido político, porque ele, na verdade, teve que achar um partido político para ser candidato. Também não se deu através de grupos conglomerados de empresas, né? E ele não estava vinculado a nenhum desses esquemas de domínio de opinião pública. E aí ele veio como aquele antissistema. Olha, ele é um cara que furou a bolha. Então, a população abraçou a candidatura do Bolsonaro porque identificou no Bolsonaro aquele homem, aquela pessoa, aquele candidato que estava desprendido, né, de todo um sistema que já estava sendo considerado assim, falido, né, de uma corrupção sistêmica, né, um desvirtuamento de valores, de conceitos, de moral, de princípios, né, e que estava comprometendo, inclusive, as nossas doutrinas jurídicas e tudo mais. E aí o Bolsonaro foi um candidato que nasceu dessa movimentação, desse aglomerado de opiniões múltiplas que se fizeram no Brasil. E aí ele virou o quê? Ele virou um alvo desse sistema antigo, né, daqueles que tinham concessões públicas de rádio, esses políticos, essas oligarquias, né, que dominavam a opinião pública e que perderam esse controle da opinião pública pela, né, multiplicação das vozes nas redes sociais. Então isso criou assim um tumulto, né, no processo eleitoral. Por quê? Porque até então, né, as cortes superiores, as cortes de justiça, os tribunais, né, os políticos, os que tinham mandato, todos eram oriundos desse sistema, né, de corporativista. Então você não ganhava uma eleição se você não vinculasse a esse sistema, né? Um candidato independente não tinha nenhuma chance. E ao nascer a candidatura do Bolsonaro, e aí eu digo isso com a maior tranquilidade, porque o Bolsonaro ganhou essa eleição na UTI. Ele não fez campanha, ele não tinha partido, ele não tinha, quer dizer, o partido dele era insignificante, ele não tinha quase tempo nenhum de televisão. Aí você vê, né, o que acontece nessa disputa de mídia. Por isso que esse tema é importante para vocês entenderem, né? O Bolsonaro não teve o tempo de televisão que os outros partidos tiveram no primeiro turno. Ele foi quase nada. E outra coisa, ele teve quase que ficar ausente, porque ele estava internado. Então, como que o Bolsonaro cresceu, né, no primeiro turno e se despontou como o candidato favorito em 2018? Né? Por quê? Porque o povo carregou ele. Então, a sociedade se tornou uma força política independente desses conglomerados, né, de concessões de rádio, de TVs, de mídias, de jornais impressos, de revistas. As pessoas começaram a se organizar e a criar um entendimento que a gente precisava sair, né, desse sistema antigo que estava falido. Então o Bolsonaro nasceu daí. E um exemplo prático disso é que quem teve o maior tempo de televisão foi o candidato do PSDB na época, o Alckmin, Geraldo Alckmin, né? Teve o maior tempo de televisão e ficou com 4%, né, de votos
né, no primeiro turno, quer dizer, significante. E o Bolsonaro explodiu de votos sem fazer campanha. Então, na verdade, esse sistema todo que está aí se colocando hoje contra o Bolsonaro, na verdade não é contra o Bolsonaro. O Bolsonaro é apenas, né, o estandarte que essa sociedade sustenta para falar, olha, nós queremos a nossa voz ser ouvida e nós queremos um representante que atenda a nossa necessidade. Sim. Então, tirando o Bolsonaro, a sociedade acha qualquer outro e coloca lá no lugar. Entendeu? Então, esse sistema veio de frente, bater de frente com o quê? Com os brasileiros. Então, não é contra o Bolsonaro que o sistema está agindo. Ah, caçando o Bolsonaro porque é joias. Não, não é contra o Bolsonaro. O sistema vem contra a sociedade brasileira. E aí você percebe que durante as eleições do ano passado, o que nós tivemos? Nós tivemos o TSE criando uma espécie o Supremo criando uma espécie de inquérito das fake news. O que seria o inquérito das fake news? Era bombardear, era impedir que a sociedade se manifestasse, que suas opiniões circulassem, entendeu? Não, o que vocês estão falando é mentira, não é mentira. O que é verdade é o que está na mídia, nessas mídias que nós temos as concessões, nessas mídias que é dos nossos políticos, nessas mídias que nós pagamos com dinheiro público para poder se valer. Então, era a verdade das mídias, que era do sistema antigo, né, que estava batendo de frente, contra a verdade das redes sociais, que era colocada pela sociedade brasileira. Então, o sistema criou essa espécie de inquérito das fake news, que é o inquérito do fim do mundo, que não acaba, que não tem... E as pessoas que eram punidas, por exemplo, as pessoas não tinham acesso ao inquérito, porque não tinha como provar que ela estava fazendo uma coisa errada, mas tinha que inibir essa... Entendeu? Essa proliferação, né, dessa opinião massiva da sociedade, a sociedade se conhecendo, se fazendo valer. Então, foi nesse aspecto. E outro aspecto também que foi muito importante, que quando aconteceu as eleições do segundo turno, e aí que se igualou, por exemplo, o Bolsonaro teria o mesmo tempo de televisão que o candidato, né, oponente, e teria também o mesmo tempo de propaganda eleitoral nas mídias de rádio, né? Essas milhares de rádios espalhadas pelo Brasil. Então, nesse momento, o Bolsonaro já era uma força política predominantemente forte, porque a sociedade estava carregando ele, né? Porque ele não tinha propaganda na televisão, ele não tinha estrutura partidária, ele não tinha dinheiro, ele não tinha força política, ele não tinha partidos coligados com ele, tradicionais, ele não tinha nada disso, ele tinha a sociedade sustentando ele na campanha, entendeu? E aí o que tinha? No segundo turno, aí ele já tinha tudo isso que a sociedade lhe dava, entendeu? Sem ele fazer esforço nenhum, e ele ainda ia poder parear com o seu concorrente no mesmo tempo de televisão. Aí agora já em 2022, tá certo? Então o que acontece? Bolsonaro, que teve 56 milhões de votos em 2016, e nesse ano, em 2022, ele teve 58 milhões e pouco, então ele aumentou 2 milhões a mais, mesmo com toda essa infraestrutura, esse sistema todo midiático jogando contra ele, a sociedade, de uma certa forma, manteve ele com seu poder de capital político elevado e ainda ampliou, apesar de todo esse massacre, né, jurídico, midiático, que foi feito desse sistema antigo, né, para contrapor esse trabalho que a sociedade vem fazendo. E aí, quando você teve o segundo turno, que você teve essa equiparação de tempo, o que acontece? Agora nós vamos entrar nisso. Tá certo? Teve uma comissão de transparência, fiscalização e controle feita no Senado no dia 30 de novembro e que abordou essa questão. Sabe por quê? Porque o Bolsonaro foi muito prejudicado na questão das mídias também. Essa propaganda eleitoral, além do TSE, do Supremo, né, que virou uma base política da esquerda, né, de intimidar, de combater as redes sociais, de derrubar canais, de derrubar perfis, de
de bloquear empresários que discutiam em WhatsApp. Então houve todo um ataque sistemático, né, ao quê? À sociedade. Não é contra o Bolsonaro. O alvo não é o Bolsonaro, vocês têm que entender isso. O alvo é a sociedade brasileira. É a democracia da maioria, a vontade da maioria que está sendo reprimida por esse sistema antigo, que quer voltar ao poder, que quis voltar ao poder e que tomou o poder, a gente entende assim. Tá certo? Porque eles falaram, anunciaram isso, que iam fazer isso. Então, entendendo isso, que a gente criou essa comissão cidadã de inquérito, para quê? Para entender como é que esse processo se deu, né? Como é que esse caminhão desgovernado atropelou a democracia. E nós anotamos a placa e estamos fazendo a perícia para entender como é que isso se deu, tá certo? E aí nós vamos trazer um recorte, uma parte de uma parte sobre isso, que fala justamente da mídia. Como que, né? Por quê? Porque os veículos de comunicação, de rádio, ainda estão na mão de concessões públicas de pessoas políticas daquele sistema, né? Que ainda sustentam isso. Então, a briga da rede social contra essas mídias antigas, que perderam esse protagonismo de formar a opinião pública, ainda teve esse embate que aconteceu no processo eleitoral. Tá certo? Então, vamos a esse trabalho e, antes de mais nada, eu quero agradecer para vocês que estão compartilhando, comentando, divulgando, se inscrevendo no nosso canal. E no Facebook nós estamos passando por um período de restrição, porque eu fiz uns compartilhamentos em excesso, e aí o Facebook te dá uma nivelada. Fala assim, João, compartilha menos, tem grupos que não é para isso, entendeu? Então, aí foi mais uma forma assim, da gente se exacerbar na nossa prerrogativa, mas nada que afete o nosso processo aqui no Facebook, tá certo? Então, vocês agora, nesse período de 6 dias, vocês multipliquem ainda mais o compartilhamento. Por quê? Porque nós estamos restritos um pouco nesse compartilhamento. Então, se nós tivermos pouca visualização, é decorrência disso. No YouTube ainda está mais ou menos, né? Atualmente a gente está conseguindo nossos canais veiculando. Tem aquelas coisas né, que a gente sabe, tal, mas não vamos entrar nisso agora não. Então, primeiro agradecer para vocês que estão com a gente, que a comissão não é só eu, sou eu e são vocês, né? E eu quero deixar bem transparente para vocês aqui que tudo que eu faço aqui é como se fosse ao vivo. Ah, você errou nisso, você era para falar 2 horas, você falou 1, não interessa. Vocês já estão acostumados comigo, tá certo? O importante é ser verdadeiro, é ser autêntico. Eu não tenho que ficar aqui editando a minha fala para vocês entenderem. Ah, ele cortou isso. Não. Se eu errar, eu vou errar com vocês. E se eu acertar, eu vou acertar com vocês. Por quê? Porque a internet é isso. Ela tem que ser verdadeira. E você tem que ser verdadeiro. Se você não for verdadeiro, você não é entendido. Não tem mais como você construir narrativas, construir personagens. Por quê? Porque a sociedade criou um filtro que ela entende o que é falso, o que é verdadeiro. Então, eu sou, sim, um camelô que parei de fazer a minha banca lá de vender meus jogos para poder estar aqui fazendo esse trabalho. Por quê? Porque a gente entende que a sociedade civil tem que se posicionar. E eu entendo que não tem nada mais importante para se fazer hoje, em termos de colocação de informação, do que trabalhar o que aconteceu em 2022. Certo? Porque se a gente não curar esse câncer, não adianta você ir para uma próxima eleição achando que vai mudar isso aí. Não vai. Porque você tem que entender como é que foi que esse caminhão atropelou a democracia. Para você poder continuar resolvendo esse problema para avançar. Senão não avança. Há anos nós estamos com esse problema, há décadas nós estamos com esse problema, né? E é só camada sobre camada, eles colocam informação sobre informação, escândalo sobre escândalo, e aí vai escondendo e põe né, uma camada de terra por cima de tudo o que aconteceu para que você esqueça. Não, a Comissão Cidadã de Inquérito é a sociedade civil organizada prestando atenção e buscando a solução para pacificar esse país, tá certo? Então, hoje é dia 28 de agosto, está chegando o fim do mês,
Eu sempre contei com vocês aí, né, nos Pix da JP Notícias, para a gente continuar trabalhando em cima dessa questão. E nós já estamos criando já um arcabouço de informação que vai nos dar embasamento para apresentar de forma sucinta. Sim, olha, aconteceu isso, foi isso que aconteceu e está aí a prova, tá certo? Vamos resolver. Então, muito obrigado pelos Pix que vocês estão mandando no jpnoticias@gmail.com ou lá na nossa conta bancária da poupança, que é Cascaronga Federal 31888-8 e agência 0151, CPF 248-196. Pô, tem um telefone que está tocando aqui. Então vamos lá, vou repetir para vocês. Vou desligar isso aqui, porque senão fica... É foda, né? Então tá lá. E é sempre aquele telefonema, sabe? Aqueles que você não sabe quem que você fica atendendo porcaria. Então tá. Tem o JP Notícias, que você já sabe, e tem uma poupança também que vocês podem contribuir, que é 31888-8, agência 0151, meu CPF 248-179-10615 e meu nome é João Batista Guimarães, o nome titular. Eu uso João Paulo apenas para a questão de mídia. Então vamos lá. Agora eu vou mostrar para vocês um trecho para vocês entenderem o que aconteceu no processo eleitoral. O tanto que a nossa campanha, a campanha da sociedade brasileira, porque a sociedade brasileira sustentou uma candidatura. Não foi apenas um partido, foi a sociedade brasileira. E ela foi prejudicada e ela foi atropelada. Essa democracia que nós tentamos construir e estamos tentando mantê-la foi atropelada. E vamos entender isso, né, como se deu. Então, vamos lá para aquela comissão de transparência, fiscalização e controle que aconteceu no dia 30 de novembro, um mês depois, né, do segundo turno. Muitíssimo bom dia a todos. Eu declaro aberta, sob a proteção de Deus, a 32ª reunião extraordinária da Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor, da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 56ª Legislatura. A presente reunião tem por finalidade discutir o pleito no Brasil de 2022. Em 22/8, o TSE chamou as duas campanhas, e essa reunião a gente tem gravada, e ficou estabelecido que as duas campanhas deveriam mandar diariamente, exceto no fim de semana. Por conta disso, desta regra, e no meu ponto de vista ela é correta, não haveria interlocução entre uma campanha parte interessada e uma rádio que recebe por veicular a propaganda eleitoral. Ou melhor, ela compensa tributos. Conforme as inserções teriam que ser veiculadas, as respectivas campanhas contratariam ou contrataram auditorias de mídia. E aqui eu faço um outro parênteses, é exatamente essa a minha área de atuação, auditoria de mídia. Eu trabalho há 25 anos com auditoria de mídia de TV. A gente criou padrões de auditoria para a TV aberta. A campanha do presidente Bolsonaro começa a receber inúmeras ligações que as nossas campanhas, como bem disse o senador, não estavam sendo veiculadas e transmitidas. A campanha do presidente Bolsonaro não teve exibida 1.253.000 inserções. Eu vou repetir. São da onde a gente chegou nesse número. Se são 4.980 rádios, há 25 inserções por dia. O total que deveria ter sido veiculado é óbvio. E contratamos duas empresas notoriamente conhecidas no mercado de auditoria de rádio. Empresas essas que monetizam, inclusive,
os cantores, autores, é a moeda de remuneração do ECAD. Faço aqui um cálculo rápido, senador. Ao custo médio de R$ 30 cada inserção, 1.253.000 inserções, a um custo bastante realístico. Nacionalmente, é óbvio que no Sudeste, no Sul, uma inserção vai custar mais, no Nordeste ela pode custar um pouco menos, por conta da sua audiência. Pegar R$ 1.253.000, multiplicar por R$ 30, a campanha do presidente Bolsonaro teve um prejuízo de aproximadamente 36, 38 milhões de reais não veiculado, que corresponde a metade do fundo eleitoral, senador. Dado esse novo que eu trago para o senhor hoje, com exclusividade. 1.253.000 inserções ao custo médio de R$ 30 nacionalmente, corresponde a 38 milhões de reais em mídia não entregue. Metade do fundo eleitoral. 95% das rádios transmitem o mesmo conteúdo pelo ar ou pelo streaming. Por 30 dias, os veículos são obrigados a manter toda a sua programação exatamente para esses fins de comprovação ou não de determinada veiculação. Mas não se preocupe, a campanha do presidente Bolsonaro fez cópia de tudo e está armazenado dentro do Brasil e fora do Brasil todas as nossas veiculações nas mais de 4.980 rádios. No nosso contrato com os nossos fornecedores, a gente colocou que referidos arquivos ficariam armazenados por mais de 36 meses. Eu vou explicar para vocês, porque esse negócio de falar de mídia, eu trabalho com mídia há muito tempo, então já trabalhei com isso, já fiz propaganda política para candidato, então você sabe aonde que você tem que entregar a mídia, entendeu? Os arquivos de mídia, então é uma coisa que eu também domino. Enfim, vamos entender isso da seguinte forma. Vou dar uma ideia bem prática para vocês. Imagine vocês assim, ó, o TSE vai receber as propagandas eleitorais dos candidatos, dos partidos, tá certo? Aí é como se ela tivesse criado assim um grupo de WhatsApp. Seria assim, grupo de propagandas eleitorais, entendeu? E ela colocasse nesse grupo de WhatsApp os candidatos. Olha, vocês vão colocar aqui a propaganda de vocês. Vocês vão mandar o vídeo, mandar o áudio, né? E ela incluísse nesses grupos todas as rádios e TVs do Brasil credenciadas para veicular essas informações. Então todos estariam ali nesse grupo do WhatsApp, entendeu? Então o que faz? O candidato pega a propaganda dele, coloca naquele grupo do WhatsApp e aí os membros que são as rádios e as TVs, né, baixam esses arquivos do grupo do WhatsApp e colocam nas mídias deles, entendeu? É mais ou menos uma coisa desse tipo, para ficar prático para vocês que já estão mais habitualizados, estão mais habituados com essa coisa de WhatsApp, né, de grupos. Agora com a diferença, né? A pessoa que tivesse baixando, quer dizer, o rádio que tivesse baixando o arquivo, ela teria comprovação ali, continuaria, por exemplo, 2 marquinhas azuis. Ele baixou, olha, tá vendo? Ele entrou ali e baixou os vídeos. Então, seria assim como se esse grupo de WhatsApp tivesse como provar, né, que aquele membro do grupo, quer dizer, aquele rádio, aquela TV que é membro do grupo, baixou o arquivo e foi lá e transmitiu. Ou seja, o veículo de comunicação não tem relação direta com o candidato ou com a produção da mídia do candidato. O candidato faz a propaganda, colocava no arquivo, que seria um endereço na internet, e essas mídias iam nesse endereço e baixassem os arquivos para fazer a divulgação, entendeu?
Então, é mais ou menos isso. Não sei se vocês entenderam, mas vamos lá. Eu escutei, depois de surpreso, e fiquei pensando como advogado eleitoral, como é que isso ia ser devolvido esse tempo, ou em valor, até mesmo, na impossibilidade, porque estavam já a última semana, se eu não me engano, do processo eleitoral, e eu ouvi o TSE dizer, não, é quase, desculpa aqui, é quase um perder o mané, dizendo assim, ó, isso aí é problema de vocês que têm que fiscalizar. É atribuição, é dever das campanhas enviarem ao tal do pool, termo esse errado, os respectivos mapas de mídia e materiais de veiculação até às 14 horas e às 16 horas, respectivamente. Seria dever do TSE verificar se as rádios baixaram ou não os respectivos materiais. É dever das campanhas auditarem as veiculações, como bem disse o ministro Alexandre de Moraes, não é atribuição do TSE auditar campanhas, não é. Em nenhum momento eu disse que era. Porém, é dever e simples, no meu ponto de vista, com toda a tecnologia e toda a estrutura que o TSE diz possuir, com tanta segurança que o TSE diz desenvolver, ele deveria simplesmente, ao lado de cada veículo, colocar verde ou vermelho. A rádio 15 não sei das quantas, da cidade não sei de qual estado, baixou no dia 10 ou não baixou o material obrigatório. Simples, um checklist. As faixas de veiculação eram divididas em manhã, tarde e noite. Eu posso botar uma inserção de uma candidatura no horário nobre às 20h30, no horário da novela. Ou eu posso botar no fim da programação de madrugada. Eu não vou entrar nem nesse mérito agora, mas a gente tem todos esses dados, senador. É o que mais aconteceu, mas eu estou indo mais além, senador. Também tem isso. Também tivemos isso. E eu tenho tudo mapeado. Eu posso botar dentro da faixa horária, no melhor intervalo ou no pior. São públicos-alvos diferentes. Ah, mas na rádio que vocês usaram como exemplo na ação do TSE, vocês não apontaram 7 inserções da Rádio Z. Não era o material que deveria ser veiculado, senador. Não era. Era um material de primeiro turno. Não era. Por isso a gente não computou. Repito o meu exemplo aqui, senador. Em época de Big Friday, de Black Friday, se eu estou estocado em televisão e o meu anúncio é de ferro elétrico, eu colapso no meu resultado. Então a gente tem alguns buracos negros de não veiculação, de veiculação em faixas horárias não equivalentes e material veiculado errado, senador. A campanha tem tudo isso, dia a dia, hora a hora, minuto a minuto. E muito bem arquivado, para tranquilizar os senhores. Não é amostragem, senador, é dado bruto. Nós temos todas o arquivo de todas as inserções que deveriam ser veiculadas. Não há que se falar em amostragem. São 4.900 e tantas rádios homologadas, não é estatística. É um número que deveria ser cumprido e não foi. As rádios que não têm transmissão pelo ar não têm a obrigatoriedade de veicular. A gente só considerou rádios... Repito, a gente só considerou rádios na nossa auditoria que veicularam pelo menos uma inserção de qualquer lado. Repito, no nosso conjunto de rádios auditadas, se alguma rádio veiculou uma sequer, ela entra no nosso conjunto a ser auditado. O Alexandre Moraes, ele engavetou esse processo que não tinha nada. E de prêmio, Girão, o senhor Alexandre Machado, ele foi exonerado, porque ele fez essa denúncia e o rapaz não quis vir hoje, não pôde vir, por alguma razão, talvez até por falta de ameaça, ele não veio aqui. Então esse é o primeiro fato, só para a forma de encaminhamento, Girão. Perfeito, tá bom? Perfeito. Inclusive eu pedi à Polícia Federal
acho que a deputada Carla Zambelli também fez isso. Eu pedi aqui pelo Senado a proteção à vida dele, da família, né? A Polícia Federal. Então esse Alexandre Machado era aquele funcionário do TSE que denunciou isso que estava acontecendo nas propagandas eleitorais. E ele foi afastado, ele foi demitido assim na hora, pá! Entendeu? E aí era para ele estar aí nessa comissão, ele não pôde ir porque ele estava com medo, ele estava sendo ameaçado, inclusive você viu falando aí, né? Então, esse simples fato, entendeu? Das mídias que deveriam divulgar as propagandas do candidato Bolsonaro ter sido ignoradas por esses veículos de comunicação que são concessões que estão na mão de deputados, de vereadores, de prefeitos, de senadores, porque são concessões públicas dadas pelo governo, entendeu? E aí isso se deu aonde? Isso se deu com muita ênfase na região do Nordeste. E aí você já viu nossos vídeos anteriores, você sabe que o Nordeste é que decidiu a vitória a favor do Lula, porque lá é reduto do Lula. Não, o Nordeste não é reduto do PT, não é reduto do Lula. O Nordeste é refém dessa força política que domina esse território. Por quê? Porque é a região mais carente, a região mais pobre, a região mais longe de ter a fiscalização. O Sul desenvolveu, o Sul cresceu, o Sudeste cresceu, o Centro-Oeste cresceu. Então a sociedade se desenvolveu, amadureceu, né? Mas o Nordeste ainda está refém dessa política de cabresto, desses coronéis eleitorais, coronéis políticos que dominam essa política. Então, na fala daquela menina da BBC, que a gente citou no último vídeo, ela fala, olha, que no primeiro turno, o Bolsonaro cresceu no Nordeste. Ele ganhou em 6 das 9 capitais. Em 2, ele ficou pau a pau, quase empatado, perdeu por uma minoria. E apenas 2 capitais, né, o candidato Lula teve uma votação mais expressiva do que a do Bolsonaro, que parece que era Piauí e um outro estado aí que eu não me lembro. Mas olha só, o Bolsonaro no primeiro turno ganhou em 6 das 9 capitais do Nordeste. Então, as capitais têm o quê? Elas têm uma rede de internet mais desenvolvida do que nos interiores do Nordeste. Então, a linguagem da população brasileira chegava nas capitais, mas não chegava de forma efetiva nos sertões do Nordeste, que ainda tinha esses rádios na mão desses coronéis eleitorais. E foi aí que se deu aonde o Lula teve maior votação, que conseguiu tirar esses votos do Bolsonaro. Quer dizer, tirar não, conseguiu crescer, porque o Bolsonaro não perdeu voto, ele cresceu, ele só não cresceu mais porque cortaram a propaganda dele nas rádios, impedisse que ele chegasse no Nordeste. Só esse fato já serve para anular o segundo turno para presidente. Entendeu? Porque foi justamente no Nordeste que isso aconteceu. E foi no Nordeste que aconteceu também as blitz, impedindo que os ônibus circulassem. Houve aquele terrorismo para que os eleitores ficassem em casa, não saíssem nos seus veículos, por exemplo, com medo de ser multado, né? Foi no Nordeste que aconteceu isso. E ainda tem a fala do Flávio Dino, né? Que isso é muito comum, do eleitor, do mesário pianista, né, que quando fecha às 17 horas, ele vai lá e vota quantas vezes ele quiser para o candidato que ele quiser votar. Então você tem vários elementos que mostram, né, que sim, a nossa democracia foi atropelada. O caminhão atropelou a nossa democracia durante esse processo eleitoral, porque a gente sabia que a ideia era tomar o poder. Então, isso estava claro, eles quiseram tomar o poder. A esquerda, que perdeu o poder em 2018, né, não conseguiu matar o candidato e depois não conseguiu segurar ele, depois teve que usar toda essa estrutura jurídica para poder
tentar impedir que ele governasse. Até uma pandemia surgiu para poder inviabilizar o governo dele. Mesmo assim, ele conseguiu ampliar a sua votação. Então, é a sociedade que está reagindo. Não é só, o Bolsonaro é o cara. Não, é a sociedade que está reagindo. Então, a sociedade está se colocando à frente desse sistema. E é por isso que essa Comissão Cidadã de Inquérito ela é importante. Por quê? Porque ela vai trazer esse entendimento para vocês. Tá certo? Então é isso. Meu nome é João Paulo Guimarães, estou falando direto de São João del Rei, capital brasileira da liberdade. Vamos avançando, gente, porque a nossa ideia é pacificar o Brasil. Mais do que isso, entender, né, como esse caminhão atropelou a nossa democracia, para a gente ver se a gente consegue responsabilizar os culpados e restabelecer a nossa democracia plena. Porque quem fica levantando a palavra aí, somos democratas, vai nessa. Então tá bom, obrigado pelas contribuições, jpnoticias@gmail.com é a nossa chave Pix, não deixe de contribuir, qualquer valor, porque é a sociedade que está se colocando. Não espere muito, né, que nós vamos ter um líder político, a sociedade de forma homogênea está se colocando. É por isso que o 8 de janeiro, né, eles criaram aquele esquema todo ali e mandaram prender mais de 1.200 brasileiros de bem, né, que foram levados num comboio de coisas imagináveis, né, inimagináveis. Para quê? Justamente porque para oprimir essa sociedade que está se fazendo valer. Tá certo? Então tá bom. Fiquem com Deus e que o manto de Nossa Senhora cubram e abençoe a família de todos vocês. Até a próxima.